Aliás, nos 12 anos em que ocupou o cargo máximo da Igreja Católica, Papa Francisco fez inúmeras viagens pelo mundo e a primeira delas foi em 2013, quando veio ao Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Ainda em 2013, a primeira viagem apostólica internacional de Francisco foi justamente ao Brasil. Ele veio ao país para participar da 28ª Jornada Mundial da Juventude. O lema era fazer discípulos em todas as nações. E lhe pido favor, jeitinho. Recem por mim. Recem por mim. Necesito que Dios los bendiga, que Nuestra Señora de Aparecida los cuide y hasta 2017 que voy a volver. Adiós. Na visita, esteve ainda em Aparecida, no interior de São Paulo, onde celebrou uma missa no Santuário Nacional. O Santo Padre passeou de papamóvel pela cidade, abençoou fiéis e interagiu com as pessoas. O dinheiro, o poder, o sucesso, o prazer. Frecuentemente, uma sensação de solidão e de vazio entra no coração de muitos e conduz à busca das compensações destes ídolos passageiros. Em março de 2020, uma imagem chamou a atenção do mundo em meio à pandemia. A Itália vivia um momento crítico com 4.000 mortes e, pela primeira vez na história da igreja, o Papa rezou uma missa sozinho na Praça São Pedro. Na oração em que concedeu perdão a mais de 1 bilhão de católicos, Francisco carregou a cruz de São Marcelo. A imagem tinha sido levada por fiéis pelas ruas de Roma durante a Peste Negra em 1522. O pontífice ressaltou que o mundo estava doente e fez um apelo a Deus. Dio onipotente e misericordioso, guarda la nostra dolorosa condizione, conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza. O Papa também se encontrou com diversos líderes mundiais e clamou por um mundo mais justo e sem guerras. Francisco fez 47 viagens apostólicas e visitou todos os continentes habitáveis. Nos últimos anos, com a idade avançada, Francisco começou a apresentar dificuldades com a saúde. O uso constante de cadeira de rodas passou a limitar os compromissos públicos, além do agravamento dos problemas respiratórios. O Papa Francisco também teve relacionamentos complexos com autoridades americanas. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema com Eliseu Caetano, que chega à nossa cobertura. Eliseu, muito boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. E como que foram, esses relacionamentos, essas conversas e articulações e a maneira como o padre falava de autoridades americanas e como isso repercutiu por aí, principalmente? Oi, Evandro. Muito boa tarde para você, para os colegas da bancada e para toda a audiência da Jovem Pan. A gente volta a falar ao vivo direto aqui dos Estados Unidos. Nesse momento, 4 horas da tarde, com 4 minutos na costa leste americana, temperatura aqui no sul da Flórida na casa dos 26 graus Celsius. E estamos acompanhando, Evandro, desde as primeiras horas da madrugada de hoje, todos os desdobramentos e a repercussão da morte do Papa Francisco aos 88 anos, que obviamente chocou os Estados Unidos. Aqui, atualmente, vivem cerca de 60 milhões de católicos registrados, assim, cerca de 20% do total da população americana se denomina católica e por isso esse assunto também tem rendido bastante por aqui. E aí é claro que à tona vem várias lembranças, várias memórias, momentos de Papa Francisco ao longo desses 12 anos como pontífice, como líder máximo da Igreja Católica, com as diferentes esferas do poder aqui nos Estados Unidos, com as diferentes autoridades. De acordo com os analistas por aqui, de tudo aquilo que a gente viu, leu e ouviu, o Cine, Francisco teve uma relação bem complexa, viu, com os Estados Unidos, embora fosse altamente respeitado pelos católicos progressistas. O Papa
como a gente acompanhou ao longo dos últimos anos também aqui na Jovem Pan, criticava frequentemente a postura conservadora adotada pelos líderes norte-americanos, especialmente no que diz respeito a temas sensíveis, como, por exemplo, a imigração, mudanças climáticas e desigualdade social. E aí eu fui lá atrás, na época de Barack Obama, por exemplo, a relação foi bastante cordial e estratégica, viu? Francisco teve um papel fundamental, de acordo com os políticos daqui, nos bastidores da reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, que ficou muitos anos estremecida, fato que Obama, inclusive, reconheceu publicamente. Em 2015, por exemplo, Papa Francisco discursou no Congresso americano e ele foi o primeiro pontífice na história da Igreja Católica a fazer isso. E ele lá defendeu uma sociedade mais justa e também fez apelos aí por acolhimento a imigrantes, justiça para os pobres e cuidado com o meio ambiente. No governo anterior de Joe Biden, a situação era um pouquinho diferente, Evandro, porque o Biden é católico praticante e com Joe Biden ele teve diversos encontros, uma relação considerada até próxima por alguns, viu? Inclusive, o Biden, dias antes de deixar o governo, dias antes de deixar a Casa Branca, agora, em janeiro desse ano, concedeu ao Papa Francisco a Medalha Presidencial da Liberdade. Essa que é a maior honraria civil dos Estados Unidos e chamou ele de luz de fé, esperança e amor para o mundo. E claro que todo mundo quer saber do Trump, né, Evandro? Como é que era essa relação? Sim. Eliseu, conte rapidamente, porque eu quero ouvir também o Marco Antônio Villa, doutor em História e professor aposentado da Universidade Federal de São Carlos, vai conversar com a gente aqui na sequência, o Villa, para ouvir a opinião dele sobre esses relacionamentos, né, com a política, de que maneira que a Igreja Católica acabou entrando por esses espaços e, obviamente, recebeu críticas por isso. Como é que era essa relação com Donald Trump? Relação tensa, viu? Pelo menos é assim que tem sido chamada, tratada aqui pelos analistas. O Papa criticou diretamente a proposta da construção do muro na fronteira com o México, por exemplo, lá atrás em 2016 e 2017. Claro que Trump não deixou isso barato, na época respondeu à altura. O Papa Francisco, inclusive, proferiu uma frase, estava falando das frases dele, Evandro, que aqui ecoa até hoje, que é o seguinte: quem só pensa em construir muros e não pontes, não é cristão. Essa frase até hoje é muito falada por aqui. Daí Trump, obviamente, retrucou ele, na época com dureza, dizendo que Francisco estava sendo usado como peão político. Em 2017, eles voltaram a se reencontrar no Vaticano, numa reunião que foi taxada como protocolar, fria, mas sem hostilidade explícita. Cine. Muito obrigado pelas informações, Eliseu. Já conversamos mais aqui na nossa edição do 3 em 1. Aliás, sobre a participação de Donald Trump e a maneira como ele se manifestou e se relacionou com o Papa nos últimos anos, nós temos uma novidade, que Trump deve participar do funeral de Francisco. Conta pra gente, Eliseu. Em relação a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele, além de ter expressado condolências pela morte do Papa Francisco em sua rede social, na Truth Social, e a gente acompanhou isso aqui ainda há pouco, né? Ele escreveu: descanse em paz, Papa Francisco, que Deus o abençoe a todos que o amavam. O presidente dos Estados Unidos ordenou que as bandeiras do país fossem, a partir de agora, hasteadas a meio mastro em sinal de luto. E ele disse que poderá ir até o Vaticano, ir até a Itália para participar do funeral do Papa Francisco, mas ele afirmou que ainda não decidiu se comparecerá ou não, mas que é uma possibilidade grande. E ainda falando e já te entregando aqui, Evandro, amanhã na Catedral de St. Patrick's, uma das mais famosas do mundo, que fica em Manhattan, em Nova York, o cardeal de Nova York vai prestar uma homenagem ao Papa Francisco com uma missa que será rezada lá e promete atrair centenas de milhares de fiéis até Nova York. E este cardeal, ele está sendo cotado aqui nos Estados Unidos como um dos favoritos para substituir o Papa Francisco como pontífice máximo da Igreja Católica Global. Eu volto com você no estúdio do 3 em 1. Valeu, Eliseu. Se tiver novidade, chama a gente aqui, meu amigo. Bom trabalho para você aí nos Estados Unidos. Ô, Acácio, há aí a possibilidade, a confirmação de que Trump vá, então, com a primeira-dama Melania Trump para o funeral de Francisco. A gente viu uma manifestação também muito calorosa do presidente argentino Javier Milei, mesmo com vários desentendimentos ideológicos que eles representaram e apresentaram ao longo do tempo em que o Papa Francisco ficou à frente da Igreja Católica. Você acha que, nesse momento, essa é a postura correta? Deixar as diferenças políticas e participar como entes das instituições dos estados que eles representam?
Sem dúvida alguma, Evandro. O Papa, diferentemente de outros líderes, ele não é eleito pelo voto popular. Exato. E o Papa não tem um mandato, o simbolismo do Papa não ter um mandato é exatamente o fato dele perecer na cadeira, ele sofrer até o último dia na cadeira, que é um simbolismo de entrega àquela causa. E isso perpassa qualquer ideologia política, não à toa nós teremos diversos líderes políticos no seu velório, independentemente dessa ideologia. Mas há um fator também que é importante a gente ressaltar. Desde o começo do programa nós estamos falando sobre o conclave, sobre a escolha do novo Papa, e é óbvio que esses líderes têm interesse na escolha do novo Papa. Então a presença se dá também para que de uma forma ou de outra eles exerçam influência sobre as bancadas dos seus países ou das suas regiões na escolha desse novo Papa. Ô, Segre, como é que você avalia a participação de Donald Trump e a manifestação de Javier Milei? Você que é um argentino. Não, tem que estar. E aí mostra a grandeza em momentos dessa situação. Momentos de uma situação de tristeza para muitos católicos. E aí as diferenças devem ser deixadas de lado. Me parece muito criterioso que duas personalidades como Milei e como Trump, que tiveram alguns atritos com o Papa, entendam da importância do momento e manifestem a sua vontade de ir. Me parece muito bom. José Maria Trindade, para você é natural que essas figuras que em algum momento apresentaram divergência agora deixem essas diferenças de lado e participem desse funeral, de toda essa cerimônia que será preparada para a despedida do Papa Francisco? Pois é, os Engenheiros, uma banda que eu gosto muito e que infelizmente não está atuando, diz o seguinte: o Papa é pop e o pop não poupa ninguém. O que quer dizer com isso? Que é o seguinte, que tudo tem um preço, e esse posicionamento do Francisco, é claro que teve um preço. Agora, a parte positiva, e que ele está colhendo agora em memória, né, é de que ele não foi agressivo, ele colocou as suas posições, né, que são as posições da Igreja Católica, o Papa fala pela Igreja Católica, mas não foi agressivo e nem chocou de frente de uma maneira agressiva, nem com o Milei e nem com o próprio Donald Trump. Tanto é assim que, ultimamente, o Milei tinha até feito elogios ao Papa, o que significa que houve ali um entendimento e, não, na verdade, não houve um alinhamento do Papa, nem com os Estados Unidos, nem com a Argentina, com os governos, né? Mas houve ali o entendimento. Então, eu acho natural que agora os dois presidentes tenham esse respeito. A nossa cultura cristã respeita muito a morte, né? Algumas vezes, ironicamente, dizendo, olha, todo mundo que morre é bom, não é bem assim. Mas há um respeito profundo diante da morte, diante da ausência eterna de alguém. Então, eu acho muito natural que os dois presidentes tenho essa reação. E você, Felipe Monteiro, como avalia? É natural, eu falei com naturalidade. É bom lembrar o seguinte, né? O Papa, além de ser líder espiritual, como bem disse o Vila, é chefe de Estado, né? E tem uma importância muito grande. Ele lidera 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no mundo todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, 20% da população é de católico, né? Inclusive, na gestão do Trump, olha só, o J.D. Vance é católico, né? O vice-presidente do Trump. A Linda McCain, que é ministra da Educação, é católica. O John Kennedy Jr. é católico, ou seja, o católico faz parte, né, da sociedade dos Estados Unidos. Inclusive, teve um movimento grande de católico que deu voto ao Trump, né, que teve uma diferença muito grande comparado com esqueci o nome Kamala Harris. Com a Kamala Harris, exatamente, né? Então, vejo com naturalidade. E tem um ponto importante também, né? Todo mundo sabe que o Trump, né, ele indicou como embaixador lá do Vaticano, né, aquele Brian Burt, né, que é um católico fervoroso, que busca influenciar, por meio de diálogos com bispos e clérigos do mundo todo, né, a influência em relação ao conclave, né? Então, o Trump estando lá, né, com toda certeza, tem um quê de soft policy, né, daquela política branda, né, querendo influenciar a escolha do novo Papa também. Então, eu acho que faz sentido total.